Continuando então o capítulo 9, nós vimos que tudo é movido pelo desejo. O desejo de Henry Ford lançou carros no mundo todo. O desejo de Thomas Edison iluminou praticamente o mundo todo. Falando um pouco a respeito das limitações que às vezes a gente deixa os outros imporem sobre nós, Thomas Edison fez até o 3º ano do ensino fundamental. Daí a professora mandou um bilhete para a mãe dizendo que não era para mandá-lo mais porque ele não tinha capacidade, ele era bem limitado, era bem desprovido de inteligência. Porém, a mãe disse para ele, e ele nem sabia ler, mesmo estando já no 3º ano. E a mãe disse para ele, está escrito aqui no bilhete que você não precisa ir mais à escola porque você é um gênio. As professoras simplesmente não sabem lidar com tanta inteligência. Isso fez toda a diferença na vida dele, que veja só, porque mesmo depois de 10.000 tentativas e não desistência, aí ó, o mundo inteiro está iluminado. Essa foi apenas uma das criações de Edison. Então vamos à leitura. Quando você fala com sua mãe, é com base no desejo de falar com ela. Quando você dá um beijo de boa noite em seu filho, é o desejo de mostrar o seu amor e abençoar a criança. O desejo é o início, a manifestação é o fim. Quando você está doente, deseja saúde. Quando está confuso, deseja paz de espírito. Uma pessoa atingida pela pobreza deseja riqueza. O seu desejo é a voz do seu Salvador. Quando você olha para o seu desejo, está encarando o seu Salvador. Seu desejo, quando realizado, é o seu Salvador, a solução ou salvação. Não realizar um desejo causa frustração, infelicidade e doença. Continuar a desejar algo de manhã, à tarde, à noite, por um período prolongado sem o conquistar, traz caos e confusão para a vida. O desejo de ser maior do que se é vem quando você está pronto. A aceitação do desejo traz paz. Ao unir-se conscientemente ao seu desejo na paz e na compreensão, a manifestação desse desejo aparecerá. Um engenheiro na Inglaterra me disse uma vez, não consegui cumprir 3 tarefas que me deram, fracassei completamente. Esse homem começou a ver que temia e esperava o fracasso. Então mudou completamente a atitude mental e admitiu. Tive fé no fracasso. Deste momento em diante, minha fé será o sucesso. Seu lema virou, tudo que eu puder conceber e acreditar ser possível, serei capaz de conseguir. Grave essa citação em seu coração e a escreva dentro de você. Coloca um post-it na geladeira, ó que legal. Tudo que eu puder conceber e acreditar ser possível, serei capaz de conseguir. Leia essa frase todo dia de manhã, tá, gente? Sim, tudo que você puder conceber, você poderá conquistar. Esse engenheiro começou a perceber que havia um poder superior dentro dele, ao qual ele podia recorrer. Ele começou a encontrar as respostas, a força, a sabedoria, de modo a realizar objetivos para os quais já não possuía mais esperança. Ele passou a ter fé e esperava o sucesso. Como a fé é contagiosa, todas as pessoas que trabalhavam sob o comando dele ficaram igualmente imbuídas com a ideia de sucesso. Lembra, mais para trás nós vimos que a mente subconsciente dá um jeito de atrair situações e pessoas que vão contribuir para o nosso sucesso. No caso dele, quando ele se achava um fracasso, logicamente ele atraía para si pessoas fracassadas. Mas quando ele mudou a atitude e começou a afirmar todo dia isso, tudo que eu puder conceber e acreditar ser possível, serei capaz de conseguir, automaticamente ele começou a atrair também pessoas bem-sucedidas. E isso tornou possível que os trabalhos dele, os projetos dele também se tornassem um sucesso. Vou falar agora sobre a jovem Mary, que me visitou após ouvir uma de minhas palestras. Ela me fez a seguinte pergunta: como posso aprender a acreditar em mim mesma? Lidamos com os níveis de consciência e eu encontrei a garota em um nível específico. Respondi com uma pergunta simples: do que você precisa neste momento? Sei que alguns leitores deste livro diriam: quero conhecimento de Deus, a verdade, a sabedoria, a compreensão. Este, claro, é um desejo superior, mas a resposta dela foi: uma máquina de costura.
O próximo passo foi ensiná-la a conseguir a máquina de costura. Expliquei que uma máquina é uma ideia na mente de Deus. Então Mary fez o seguinte: uma noite sentou-se no sofá, ficou quieta, relaxou, acalmou a mente, imaginou uma máquina de costura na sua frente. Sentiu a realidade e a solidez da máquina e a utilizou na imaginação. Ela foi dormir agradecendo ao Pai. A consequência da prece foi interessante. Uma mulher que morava no mesmo condomínio bateu à porta de Mary e perguntou se ela queria a máquina de costura que estava doando, pois ia viajar para a Flórida em lua de mel. Mary aceitou. Após ver a prova, Mary disse: "Isso funciona. Agora eu queria uma tapeçaria para colocar na parede", que também veio com o resultado de suas preces. Da mesma forma, eu também posso virar uma grande dançarina, pensou. Sabemos que para imaginar algo, devemos construir a natureza e o caráter do que foi imaginado em nossa consciência. Construímos isso em nossos sentimentos. Os sentimentos de Mary negavam que ela era uma grande bailarina, mas ela sabia usar a lei que lhe deu fé e confiança. A compreensão da lei permitiu que ela demonstrasse seus desejos. Não era mais uma fé cega nascida da ignorância, e sim uma fé nascida da compreensão divina. Ela sabia que qualquer ideia sentida como verdadeira ficaria subjetificada, e a mente subconsciente geraria isso de alguma forma. Ela também sabia que essa lei reagia a ideias negativas, bem como a pensamentos positivos. Mary aprendeu que a mente subconsciente era como um espelho. Qualquer imagem ou ideia posta diante dele seria refletida. Sabemos que ideias negativas não ferem ninguém, a menos que sejam energizadas por uma carga de medo. Da mesma forma, boas ideias ou pensamentos não vão fazer bem, exceto se os sentirmos como verdadeiros em nosso coração. Mary andou pela terra sabendo e acreditando que era uma grande dançarina, criando assim uma atmosfera mental ao seu redor, que atraiu para ela todas as qualidades e atributos necessários para a realização desse sonho. O dinheiro, os amigos, os professores, as pessoas com que fez contato e tudo o que era essencial para o desenvolvimento e progresso de Mary foram atraídos por ela. No momento certo, ela foi contratada por uma academia de dança e tornou-se formadora de professores. Tudo que você imaginar e construir em seu sentimento ficará guardado dentro de você e também na tela do espaço. Você precisa sustentar essa imagem e invariavelmente testemunhará a manifestação dela. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não são vistas. A fé da qual falamos é a sua palavra, a convicção, a crença interna que não retornam vazias. Ela é a prova das coisas que não são visíveis. Você não vê uma convicção inabalável e inalterável, mas ela é a sua prova ou profecia que se cumpre. Os estados de consciência sempre se manifestam. Você pode começar a tocá-lo com sua mão imaginária e colocar-se em ação. O não visto se transformará em visto de jeitos que desconhecemos. Não é maravilhoso? O nome de Deus é maravilhoso. A condição primeira afirmada por Jesus foi a fé. Desenvolver uma fé maior nos permite excluir todos os argumentos, desafios, questionamentos da mente analítica e consciente e confiarmos no poder da mente subconsciente. Quando os cegos vieram até Jesus, este tocou então os olhos deles, dizendo: "Seja-vos feito segundo a vossa fé." E os olhos se lhes abriram. Esses versículos do 9º capítulo do livro de Mateus são uma excelente técnica de tratamento. A Bíblia nos dá várias técnicas, mas vamos discutir especificamente esta: seja-vos feito segundo a vossa fé. Aqui vemos Jesus apelando para a cooperação da mente subconsciente dos cegos. Trata-se de uma técnica muito antiga de cura. Os cegos se encontram em estado de espírito profundo de expectativa e júbilo. Eles estão carregados com uma grande fé e crença. As palavras ditas por Jesus são completamente aceitas por eles, e a mente subconsciente lhes dá a visão perfeita. E o que formou o olho, não verá?
Em toda cura, devemos negar completamente as evidências dos sentidos, rejeitando o veredito e a opinião dos outros. Devemos perceber que tudo é possível com Deus, que tudo é possível aos que creem. Nós amplificamos a possibilidade de dar à luz a criança morta, o desejo dentro de nós. Ele pode ter sido congelado e atrofiado em nós por meses, mas o estado de eu sou ou consciência é capaz de ressuscitar e deixar vivo e visível que somos convencidos de que é verdade em nossa mente. Enquanto lê este livro, você pode dizer: bom, eu tive uma ambição por toda a vida que não se materializou. Isso é a criança morta. O que devo fazer? Afaste quem lamenta ou debocha. Em outras palavras, afastando-se das evidências dos sentidos, abandonando seu conceito limitado de si. E perceba que você pode ser, fazer, conquistar o que o coração desejar, ampliando esse princípio. O 8º capítulo do livro de Lucas diz que Jesus levou Pedro, Tiago, João, pai e mãe da criança morta, até a casa. O seu filho, o desejo, pode estar morto se você não conseguir senti-lo. Outros debocham porque não podem ver ou compreender o funcionamento da lei. O pai e a mãe representam seu estado de eu sou, que é o pai e mãe de todas as ideias. O pai é a ideia, a mãe é a sensação de estar unido a essa ideia. Agora você chama Pedro, que significa fé absoluta no Deus único. Você está chamando Pedro quando reconhece o seu estado de eu sou, percebendo que é Deus e onipotente. A sua fé inabalável é no Deus único e verdadeiro, e isto é Pedro. Tiago significa o uso correto da lei. Isso quer dizer que você não julga de acordo com as aparências, preferindo contemplar a solução à resposta divina. Então você chama João, o irmão de Tiago, que é a qualidade do amor dentro de você. Isto é, você se apaixona pelo desejo e se une a ele. João representa o estado de prece. A prece consiste em reconhecer a nossa inteligência divina. Se fez um olho, por que não pode fazer outro? Sim, o Deus Eu pode criar outro olho, perna, ouvido, mas isso acontece mediante uma condição. É preciso acreditar. Se você acredita, pode ser feito. Então, segundo a vossa crença, será feito? Podemos citar o exemplo do rinoceronte. Quando ele perde o chifre, cresce outro no lugar. Ele não sabe que não pode fazer isso. Quando os olhos do cego se abriram, Jesus os ameaçou e disse: olhai que ninguém o saiba. Esta é outra verdade psicológica profunda. Quando você recebe uma cura, deve evitar se abrir ao ceticismo pejorativo e depreciativo dos descrentes que podem desfazer o bem que foi feito. O mundo tende a ridicularizar, debochar e rir dessas situações. É por isso que Jesus proíbe os recém-curados de dizerem algo. Sabemos que muitas pessoas sempre falam de suas operações, antigos fracassos, falências e etc. Isso é destrutivo, pois elas estão repetindo um padrão ou ciclo. Alcoólatras que foram curados devem parar de falar sobre a antiga condição. Quanto mais eles falarem nisso, mais real fica a doença. Eles estão se reinfetando. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Se o seu dedo está se curando, ou se estiver totalmente curado, você pega um prego enferrujado e o infecta novamente? Não. Você deixa o dedo em paz. Por isso o comando olhar para que ninguém o saiba. Isso é bastante correto. Por quê? Porque senão a pessoa vai começar a plantar caraminhola na sua cabeça. E você fala, mas é mesmo, nossa, se eu fiquei doente uma vez, se eu fui cego lá atrás, eu vou ser cego novamente, no caso dos que Jesus curou. Ou, se eu fui alcoólatra, eu posso voltar a beber novamente. Ou se você fica o tempo todo falando, né? Porque eu bebi, porque eu caí, porque eu dava trabalho, porque isso, porque aquilo. Então isso vai criando o desejo novamente. A hora que você menos perceber, tá lá você novamente caído no vício. Quando Jesus disse às pessoas na casa de Jairo: retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme, riram dele. E logo que o povo foi posto para fora, ele entrou,
pegou a mão da menina e disse: menina, levante-se. Da mesma forma, você deverá afastar todos que reclamam, choram e debocham. Eles representam pensamentos negativos que habitam sua mente. Você deverá purgar a mente de todas as falsas crenças e opiniões, pois é a mente consciente que argumenta. Quando você conseguir entrar em um estado psicológico físico, sabendo com uma clareza interna que o seu ideal está incorporado em você, então estará rezando positivamente. O desejo passa, pois você agora teve uma realização. Você está em paz e em pouco tempo dará à luz a sua ideia. Você deu o comando que é a sua convicção. Você descobriu que ao permanecer fiel ao seu ideal, sabendo e acreditando que o Todo-Poderoso produzirá, o seu ideal passou a ser visível na tela do espaço. E você diz: deem de comer a ela, dando atenção à sua manifestação. Você se regozija nela, agradece e continua a nutri-la. Essa manifestação vai crescer e você irá de uma glória a outra. Você acredita no eu profundo agora e o reconhece completamente. Você tem fé absoluta em seu poder, rejeitando as evidências dos sentidos e contemplando a realidade do seu poder. Você agora está se apaixonando pelo seu desejo e continua a amá-lo. Você descobre que sua ideia está impregnada de amor, é invencível. Você está em paz, pois emitiu o comando: levanta-te, menina. Ele não será em vão. E assim terminamos o longo capítulo 9. Mas olha só que lindo. Primeiro, desejar. Segundo, fazer de tudo, dar o seu melhor para que esse desejo se realize. Terceiro, fazer com que esse desejo também beneficie outras pessoas. Quarto, trabalhar a sua mente subconsciente, porque quando você vê esse desejo como realizado, ele se torna real para você, assim como foi a lâmpada para Edison, como foi o carro para Ford, assim como foi aquele engenheiro fracassado que virou um engenheiro de sucesso. Daí, quando você cultiva esse desejo no seu coração e passa a amá-lo, você ressuscita a criança morta, quer dizer, aquilo que antes não existia passa a existir. E logo ele se torna real para você. Lindo, simples assim. Outra coisa importante é não ficar compartilhando com os outros. Por quê? Porque a pessoa não tem o mesmo sentimento que o seu. Às vezes nem por maldade, mas ela pode ficar achando que você está viajando na batatinha. Ah, esse cara é viajandão, imagina. Ou, nossa, essa profissão, ou isso que ele quer não tem nada a ver. E isso vai acabar minando também aquela confiança que de início você sentia. Por isso que Jesus disse aos cegos: não fala para ninguém que vocês foram curados. Por quê? Porque foi a própria fé dos cegos que os curou. Mas essa mesma fé poderia fazê-los acreditar que eles poderiam voltar a ser cegos novamente e perder o milagre. Mas me conta, o que você achou desse capítulo? Amo saber a sua opinião. Não se esqueça, se ainda não for inscrito, clica, é aqui, ó, inscrever-se do lado esquerdo e ativa o sino das notificações, tá bom?